noite, amados. A paz seja com todos. Glória a Deus. É com grande alegria, que nós estamos aqui reunidos através das redes sociais, pregando a palavra de Deus, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando sua família, e que Deus continue te fortalecendo nesse tempo. Amém? Eu quero lembrar a todos, que se inscreva no canal. Amém? E aqui Amanda se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu like e, se você puder, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, porque é importante que essa ferramenta, melhor dizendo, essa ferramenta de evangelização, sim, nesses dias, que nós estamos vivendo, as redes sociais se tornaram uma das maiores ferramentas de evangelização. Então, que você possa estar compartilhando e que mais pessoas, mais vidas, mais famílias sejam alcançadas pelas boas novas de salvação. Amém? Pela mensagem de salvação da palavra de Deus. Amados, vamos então à palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 125, amém? Salmo 125, onde nós vamos meditar nesse texto, O tema dessa pregação é fé inabalável, fé inabalável. Então vamos à leitura do Salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glória a Deus. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos agora, vamos orar. Senhor Jesus, primeiramente queremos louvar, bendizer o teu nome e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de meditarmos na tua palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te agradecemos, Senhor, pelo poder da tua palavra, que opera nas nossas vidas, a mudança, a transformação, a libertação que só o Senhor pode operar. E pedimos, ó Deus, que esta palavra venha gerar em cada coração que está ouvindo nesta noite, todos aqueles que vierem ouvir esta palavra, venha gerar fé inabalável como o tema desta noite, para que cada um permaneça firmes no caminho do Senhor, confiando nas promessas do Senhor. E desde já agradecemos, pois o Senhor é guarda fiel do teu povo. Nada, absolutamente nada, o Senhor deixará faltar a todos que confiam em ti. E desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos meditar um pouco nesse texto. Amém. Fé inabalável. Esse salmo, ele nos ensina a enfrentar adversidades. Ele dá para nós algumas instruções, algumas orientações de como nós cristãos devemos enfrentar as adversidades. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, nós aprendemos que nós precisamos ter bom ânimo. Mas o bom ânimo não é algo que nós produzimos por nós mesmos, mas é a palavra de Deus, a leitura da palavra do Senhor, a meditação nas promessas de Deus, a meditação diária na Bíblia, nos leva a gera no nosso coração essa confiança, gera no nosso coração essa fé inabalável, gera no nosso coração a fé que agrada a Deus. Porque não é qualquer fé que agrada a Deus, amados.
mas é a fé que é fruto, que é resultado da confiança em Deus pela sua palavra, pelas suas promessas, pela fé em Jesus Cristo, o unigênito do Pai, o nosso amado Senhor e Salvador. Nós temos 3 lições aqui muito importantes que nós vamos estar meditando nessa noite, para que você não venha desanimar nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, mas que a sua fé seja fortalecida no Senhor, fortalecida pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, conforme está registrado lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Então, como que nós devemos nos comportar em tempo de dificuldade, de crise, né? A primeira instrução aqui, do verso 1, diz assim a palavra de Deus, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Nós temos aqui 3 promessas. Então, a primeira instrução, a primeira lição, o primeiro ensino da palavra do Senhor aqui nesse salmo para nós, que confiamos em Deus quando estamos passando por adversidades, por problemas, é nos lembrarmos das promessas de Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que você traga à sua memória as promessas de Deus. Nós precisamos nos lembrar de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco. E esse salmo aqui, ele traz 3 promessas que nós precisamos nos lembrar. A primeira promessa, no verso 1, onde diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Então a primeira promessa é de firmeza, amém? É de fortaleza, de estabilidade. O que significa isso? O verdadeiro crente passa por dificuldades, passa por adversidades, passa por problemas, mas tudo isso não irá destruí-lo. Muito pelo contrário, não vai abalá-lo, não irá afastá-lo de Deus, pois firme permanece na palavra do Senhor, firme permanece na presença de Deus, amém? Essa é uma promessa que nós temos do Senhor e que nós precisamos, amados, confiar que essa dificuldade não vai tirar o seu chão, até mesmo porque nós estamos alicerçados sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo, Ele é o nosso alicerce inabalável, Ele nos sustenta, amém? Ele nos sustenta em meio às adversidades. Segunda promessa que nós temos aqui no verso 2, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. A segunda promessa é promessa de proteção. Em meio às adversidades, em meio às lutas, né? No meio de todo esse isolamento social que nós estamos passando, né? Por causa dessa pandemia, nós temos a promessa da proteção de Deus. Você que confia no Senhor, você que ama a Deus, né? Lembrando que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, é obedecer a sua palavra. Então você que vive pela fé na palavra de Deus, você que guarda os mandamentos do Senhor, tem a promessa de proteção dele, né? O Monte Sião está protegido, está cercado por uma cadeia de montanhas mais alta. Da mesma maneira, amados, Deus está ao redor do seu povo. Deus está ao redor daqueles que nele confiam. Deus, ele protege
protege a igreja, protege os seus filhos, todos aqueles que vivem pela fé em Jesus Cristo, todos aqueles que não andam por vista, mas andam pela fé, ou seja, pela confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Amém? Deus, ele nos cerca por todos os lados. O Senhor está conosco, né? Não há nenhuma brecha que o inimigo possa entrar, que o inimigo possa nos atacar, porque nós temos essa proteção de Deus e essa proteção é para sempre, como diz o texto aqui do salmista, né? Porém, isso não significa que Deus... Isso não significa que nenhum mal vai nos alcançar. Presta atenção nisso, tá? Nós estamos sim sujeitos a passar por situações delicadas, difíceis, né? Estamos sujeitos a passar por opressão, estamos sujeitos a passar por enfermidades, por desemprego, por problemas financeiros, até mesmo por morte. Porém, o que Deus está dizendo é que Ele sempre vai nos proteger, que Ele sempre vai estar ao nosso lado, junto conosco, para que nada venha nos afastar dEle. Amém? Nada vai te afastar do Senhor. Você que confia em Deus, nada vai me afastar do Senhor, porque eu vivo pela fé no Senhor, para que a nossa fé permaneça firme e inabalável em Deus. O nosso relacionamento permanece íntegro, porque o Senhor nos guarda. Amém? Amados, a Bíblia está recheada do cumprimento dessa promessa na vida de homens e mulheres de Deus, né? Lembra de Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Mas mesmo assim, a fé dele permaneceu inabalável, nada separou Daniel do Senhor, ele continuou crendo. Nós temos aqueles 3 jovens, né, que foram ameaçados, ser lançados na fornalha, caso eles não se prostrassem diante da estátua, né, que o rei havia construído, mas eles permaneceram firmes na sua confiança, na sua fé no Senhor, não se prostraram diante da estátua, foram lançados dentro da fornalha ardente, mas permaneceram confiando em Deus. Amém? O Senhor deu livramento e eles permaneceram firmes no Senhor. Mas também nós temos o exemplo também do apóstolo Paulo, né? Foi perseguido, foi preso, foi açoitado, né? Foi quase que dado por morto, mas mesmo assim a fé do apóstolo Paulo permaneceu inabalável e ele chegou até morrer, né? Ele foi morto por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas permaneceu firme, não deixou de crer no Senhor, não deixou de confiar no Senhor. Amém? E essa é a proteção, essa é a promessa que nós temos do Senhor. Amém? Tudo isso que a gente está vivendo, todo esse tempo que a gente está passando, isso não vai nos afastar do Senhor. O verdadeiro cristão, aquele que realmente nasceu de novo, aquele que realmente foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, pela fé na palavra de Deus, esse não vai se afastar. Amém? Louvado seja Deus por isso, né? Nós temos também uma terceira promessa aqui, né? Por isso que nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus na sua palavra. A terceira promessa está no verso 3, a promessa de livramento, ó. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. A terceira promessa que nós temos aqui do Senhor é a promessa de livramento, né? O cetro, ele representa o poder. O poder dos ímpios não prevalecerá sobre os justos. Amém? Amados, o inimigo, ele pode até agir durante um tempo, mas na hora certa, ele vai parar. Deus vai impedir que ele pare. Deus vai acabar com tudo. Porque Deus está no controle, amados. Deus está no controle de tudo. Deus promete que não vai permitir que o ímpio oprima o justo por muito tempo. Por quê? Porque Deus está no controle. Nós precisamos entender e compreender a cada dia que
tudo isso que está nos acontecendo, tudo isso que está à nossa volta, está debaixo do controle do nosso Deus. E em tudo Deus tem um propósito, né? O desejo do coração de Deus é que o ímpio se converta, que o ímpio se arrependa. E no que diz respeito à igreja, ao povo de Deus, Deus quer que o seu povo continue crendo nele, confiando nele, que a nossa fé seja mais fortalecida e que com muito mais amor, com muito mais perseverança, nós continuemos dando testemunho da grandeza do nosso Deus, da soberania do nosso Deus e, acima de tudo, da salvação do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus, ele não vai permitir que tudo isso dure muito tempo, tá bom? Nós estamos aí, né, aguardando o pronunciamento do nosso governador. Seja qual for o veredito, está debaixo do controle do Senhor, porque Deus não vai permitir que vá além daquilo que nós possamos suportar. E essa promessa eu quero confirmar em Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, que Deus não vai permitir nenhuma provação, nenhuma situação além daquilo que a gente possa suportar. Aqui em Mateus capítulo 24, no verso 21, fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Deus, ele promete abreviar os dias de tribulação, os dias de adversidade, os dias de sofrimento, para que eu e você não venhamos a desanimar na nossa fé. E eu quero te convidar a abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso de número 13, onde o apóstolo Paulo mais uma vez confirma essa promessa, né? Onde diz assim, ó, 1 Coríntios 10, o verso 13: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui promessa de livramento. Então, meu irmão, minha irmã, aguente firme, amém? Aguente firme, não desista não desanima não. Seja qual for o problema que você está enfrentando, seja qual for a luta que você está passando, continua firme, aguenta mais um pouquinho, porque Deus vai dar o livramento. E se Ele ainda não deu, é porque Ele sabe que você tem condições de suportar e Ele dará a você tudo que você precisa para passar por essa prova e permanecer firme. Porque nunca se esqueça, meu querido, Deus está no controle. E na hora certa, Ele vai remover o poder da adversidade sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Amém? E para que eu e você não venhamos a nos corromper ao passarmos pelas provações. Amém? Porque o propósito de Deus não é que nós vivamos aqui na terra uma vida confortável, mas que nós vivamos uma vida de firmeza na fé, na confiança, né? Fé e confiança inabalável em Deus, fiéis ao Senhor, amém? Fiéis na nossa fé, na nossa confiança nele, guardando a sua palavra, com fidelidade, com integridade, com lealdade, com obediência. Esse é o propósito do Senhor sempre, porque para a obediência o Senhor nos chamou. A segunda atitude que nós devemos ter em meio às adversidades, em meio às lutas, né, para que a nossa fé permaneça inabalável, a segunda atitude deve ser orar, amém? Em meio à adversidade, em meio aos problemas, nós devemos orar. Nós vemos aqui no verso 4 do Salmo 125, onde o salmista diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração.
o que o salmista está querendo dizer aqui? Ele diz assim: Senhor, faze o bem, né? Para os retos, para aqueles que são bons de coração. O salmista, ele não está pedindo para Deus tornar a vida dos bons e dos retos mais fácil. Não é isso que o salmista está pedindo, amém? Não é isso que ele está pedindo. Mas ele está pedindo que Deus fortaleça a fé daqueles que confiam no Senhor durante o período da provação. Porque nós precisamos passar pela provação. Porque a provação, ela vai provar a nossa fé, a dificuldade, a adversidade, ela vai provar a nossa fé, vai estabelecer, né, a nossa confiança no Senhor. Então nós precisamos sim passar pela fé. Eu lembro de uma amiga, né, logo no início da minha conversão, a Luciana, nunca mais a vi, né? Mas se ela estiver me vendo, que ela esteja bem. E ela sempre dizia para mim, ela falava assim: Dri, a nossa fé sempre vai ser provada. Nós sempre, todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, sempre passará pela olaria de Deus e pela fornalha de fogo. Na olaria, o Senhor nos quebra, o Senhor nos molda, né? Ele dá a nós a forma que Ele quer, Ele molda o nosso caráter, né? Ele nos muda, ele faz de nós um vaso para a glória dEle. E na fornalha, esse vaso, ele recebe a forma definitiva que o Senhor quer, amém? O nosso caráter fica firme no Senhor. Não há nenhuma, a gente não pode titubear na nossa fé, né? A gente precisa ter uma fé firme, constante no Senhor. E é isso que Deus quer para nós, amém? Então, nós precisamos orar na adversidade, porque através da oração, nós oramos, apresentamos a Deus as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e Deus intervém em nosso favor, amém? Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá poder e tudo mais que a gente precisar para passarmos pelos problemas, amém? Isso é muito importante. Então Deus, ele guarda, né? Ele nos protege no meio da adversidade, né? Como eu já disse, nos protege da queda, nos protege do afastamento. A nossa fé precisa permanecer inabalável no Senhor, porque o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele sempre vai trabalhar para roubar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então nós precisamos que a nossa fé seja estabelecida pela palavra de Deus, uma fé inabalável, firme, alicerçada no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28, né, diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? O que isso significa? Amados, esse texto não está falando de conforto, né? Não todas as coisas contribuem para o bem, né? Então tudo que eu passar vai contribuir para o meu conforto, vai contribuir para que eu venha prosperar financeiramente, vai contribuir para o meu bem-estar. Não é isso que o texto está dizendo, amém? Não é isso. O texto aqui, quando coopera para o bem, é o nosso bem espiritual, amém? É o nosso bem espiritual, para que eu e você, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio aos problemas, permaneçamos firmes no Senhor, amém? Independente da situação, que a gente permaneça firme confiando em Deus, que a gente permaneça servindo ao Senhor da mesma maneira de quando tá tudo bem, não é verdade? Porque servir a Deus, adorar a Deus, dar graças a Deus, né? Quando tudo tá indo bem é fácil, não é verdade? Mas na nossa fé provada, quando nós estamos passando por tribulações e mesmo assim nós continuamos confiando no Senhor, louvando o seu santo nome, engrandecendo o seu nome, evangelizando, né? Evangelizando, dando testemunho de que o Senhor é bom
e de que Ele sabe o que faz e Ele está no controle de tudo. E a nossa confiança permanece inabalável no Senhor. Amém? Eu coloquei aqui, né? Nós temos o exemplo de Jó, né, que perdeu tudo e ele continuou confiando em Deus, não é verdade? É isso que Deus espera de mim e de você. Fé inabalável. Fé em Jesus Cristo. É a fé que permanece adorando a Deus, glorificando a Deus, confiando em Deus, mesmo quando perdeu tudo. Mesmo quando está totalmente desconfortável. Amém? É essa fé que o Senhor quer gerar em mim e em você, estabelecer em cada um de nós. Amém? A terceira atitude que o Salmo 125 nos ensina ao passarmos por adversidades, por tribulações, por lutas, por problemas, é vigiar contra as tentações. Porque o verso 5 fala assim, ó: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Amados, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 41, né, texto muito conhecido, né, diz assim a palavra que nós devemos vigiar e orar, né? Por quê? Para a gente não cair em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa vigilância contra as tentações significa que nós, no meio da luta, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio do problema, que nós não venhamos a ceder às tentações. Principalmente a tentação de deixar de confiar em Deus. A tentação de deixar de confiar no Senhor, de guardar a sua palavra, de continuar em obediência a Deus. Amém? Continuar guardando os seus mandamentos, né? Os que se desviam para os caminhos tortuosos são aqueles que no meio da adversidade, no meio do problema, eles acabam cedendo às tentações, né? E eu vou falar uma coisa, amado, a nossa fé sempre vai ser tentada, a nossa fé vai sempre ser provada, nós sempre iremos passar por tentações para ver se a nossa fé está firme no Senhor, né? Nós temos o exemplo ali em Atos, capítulo 5, né, do verso 1 ao verso 3, nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Eles tiveram a sua fé provada, né? Sofreram a tentação do inimigo e foram reprovados diante do Senhor, né? Venderam uma propriedade, depois combinaram entre eles, né? O casal combinou ali entre eles de dizer ao homem de Deus, né? Ao apóstolo Pedro, que tinham vendido por um valor, quando na verdade tinham vendido por outro valor, né? E quando eles se apresentaram ali diante do homem de Deus, né? O apóstolo Pedro falou assim: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Amados, não deixe Satanás encher o seu coração, porque a nossa fé, sim, ela será tentada nesses dias que nós estamos passando a cedermos à tentação, a deixarmos de confiar em Deus. Mas eu quero dizer para você, quando o inimigo vier tentar encher o seu coração, não aceite. Mas que a palavra de Deus ocupe todo o espaço do seu coração, como bem escreveu o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não deixe o diabo roubar do seu coração a palavra de Deus. Continue crendo nas promessas de Deus. Quando o diabo vir, né, sussurrar no seu ouvido, né? Não faça isso, não faça aquilo. Olha, se você fizer tal coisa, né? Tô falando de dízimo, tô falando de oferta, tô falando de oração, tô falando de leitura da palavra, amém? Tô falando de jejuar, né? Que são as disciplinas espirituais. Porque o diabo sempre vai vir soprar no nosso ouvido, né? Tentar encher o nosso coração a não confiarmos no Senhor.
né? Talvez o diabo esteja aí soprando no seu ouvido: olha, se você devolver o dízimo, vai faltar o leitinho para o seu filho. Olha, se você devolver o dízimo, você não vai conseguir pagar a sua conta. Não aceite, meu querido, porque lembre-se que a promessa de Deus é muito maior. Amém? A promessa de Deus é muito maior. A promessa de Deus é de abrir as janelas dos céus, de derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de fartura, mas eu estou falando de provisão, de Deus não deixar faltar nada, tá bom? Pode até ser que você não tenha picanha para comer nesses dias, mas o arroz, o feijão, a salada, ainda que seja um ovo, Deus não vai deixar faltar, amém? Porque o nosso corpo precisa de vitaminas, precisa de proteínas, e é isso que Deus vai prover, amém? E não vai deixar faltar o leite para o seu filho, tenha certeza disso, amém? Mas você precisa confiar em Deus. Outra coisa, né? O diabo, né? Às vezes vem soprar no seu ouvido: ai, para de ficar orando, você já orou tanto, e o que mudou? O que aconteceu? Lembre-se de Lucas capítulo 18. A importância que nós devemos ter, a importância que há na perseverança, em nós permanecermos perseverando na oração. A parábola do juiz iníquo, aquela viúva perseverou, e aquele juiz que era iníquo, ele fez justiça. Por isso, não deixe o diabo encher o seu coração para você não orar a Deus nesses dias. Continue orando, amém? Continue batendo, porque a porta vai abrir. Continue pedindo, que Deus vai lhe conceder. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra. É isso que você precisa nutrir no seu coração, guardar no seu coração, que Deus cumpre a sua palavra, que Deus cumpre as suas promessas, amém? Dobre o seu joelho, ore, clame, porque Deus é fiel, amém? E Ele sim, Ele honra as nossas orações. E louvado seja Deus por isso, amém? Então não ceda à tentação, né? Mas continue firme no Senhor. Os que se desviam, né? Ou seja, aqueles que abandonam a fé, né? Aqueles que abandonam a confiança em Deus no meio da adversidade, no meio do problema, aqueles que voltam atrás, estes serão tratados por Deus da mesma maneira que Deus trata os malfeitores, da mesma maneira que Deus trata os ímpios. É assim que você quer que Deus te trate? Eu acredito que não. Então, se você não quer ser tratado pelo Senhor como malfeitor, então continue confiando no Senhor, continue guardando os mandamentos do Senhor, continue obedecendo a palavra de Deus e, acima de tudo, fazendo a vontade de Deus. Não deixe o diabo encher o seu coração como ele encheu o coração de Ananias e Safira. Amém? Glória a Deus. Não sejamos corrompidos pela tentação de desanimar, de abandonar a Deus, de negar a nossa fé em Jesus, de negar a nossa fé na palavra do Senhor. Não negue a sua fé em Jesus Cristo, não negue a sua fé na palavra de Deus, muito pelo contrário, pratique a palavra do Senhor, amém? Não vire as costas para Deus, mas vire as costas para o diabo. Amém? Quando o diabo começar a soprar no teu ouvido, repreenda, amém? Declare em alto e bom som as promessas de Deus. Confesse a majestade e a grandeza de Deus e Deus com certeza vai te abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Ser crente não é viver sem adversidades, né? Lembre-se das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amados, para a gente estar encerrando, não desista, mas continue confiando em Deus. Eu não sei o que você está passando nesse momento, né? Nós precisamos passar por esse isolamento social e nós precisamos chegar do outro lado melhores, com mais fé, com mais confiança. Nós precisamos, amados, a exemplo de Josué e de Caleb, nós precisamos
passar por esse deserto firmes, confiando em Deus. Amém? Não murmure, não murmure. Os murmuradores foram destruídos no deserto, mas nós que confiamos em Deus vamos atravessar esse deserto, chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Amém? Vamos tomar posse da terra prometida, porque aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. A nossa fé, ela precisa permanecer firme, ela precisa permanecer inabalável em Deus, em Jesus Cristo, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque nós não sabemos o que nos aguarda depois que passar esse processo, esse tempo, né, de isolamento social. Nós não sabemos o que nos aguarda depois que tudo isso terminar. Porém, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Nós temos a certeza de que Deus está no controle de tudo isso e que nada, absolutamente nada, foge aos propósitos de Deus. Lembra de Faraó? Faraó fez de tudo para impedir que o povo de Deus saísse do Egito. Faraó fez de tudo para impedir que Deus não libertasse o seu povo. Mas quanto mais Faraó resistia, mais ele favorecia o propósito de Deus, que era libertar o seu povo. Então lembra aqui do Salmo 125, o cetro, né, da impiedade, o cetro da iniquidade não vai permanecer por muito tempo, porque Deus está no controle de tudo. E todos aqueles que trabalham para tentar impedir os planos de Deus, assim como o Faraó, na verdade eles estão trabalhando para que o propósito de Deus seja estabelecido nessa terra, para que os planos de Deus se cumpram sobre a igreja, sobre os seus escolhidos. Deus está no controle de tudo, nada foge. Eu gosto de Jó 42:2. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nem o mundo, nem o diabo, nem o homem, nem a carne, nada, absolutamente nada pode frustrar os planos de Deus. Amém? Então, continue confiando no Senhor, continue crendo nas promessas do Senhor, traga sempre a sua lembrança, né? Traga sempre a sua memória, melhor dizendo, as promessas de Deus. Ore sempre, nunca deixe de orar. E por último, não ceda à tentação de abandonar ao Senhor, não ceda à tentação de desobedecer a Deus, mas continue firme, crendo em Deus, porque Deus, Ele promete nos livrar, Ele promete nos guardar, Ele promete nos proteger em meio às adversidades. Amém? Glória a Deus. Eu quero lembrar os amados que nós temos o culto, né? Nós vamos ter a palavra do Senhor no sábado, a partir das 19h30. Nós temos no domingo, 9 horas da manhã, um culto especial do Dia das Mães. Eu quero convidar você no domingo, 9 horas, né? Vai começar o culto. Nós vamos estar transmitindo pelo YouTube, tá bom? Pelo YouTube, para que você possa colocar lá na sua televisão, né? Prepara um café da manhã bem bonito, um café da manhã bem gostoso, porque os restaurantes estão fechados, né? Então não dá para levar a mãe para jantar fora, a esposa, né? A mãe dos seus filhos, a sua avó, a sua sogra. Então prepara aquele café da manhã bem gostoso e 9 horas da manhã coloca lá no nosso canal IEQ Amanda 1, né? Faça a sua inscrição, se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu like e assista
esse culto abençoado junto com a sua mãe. Nós estamos preparando uma palavra de Deus para abençoar a sua mãe, para abençoar a todas as mamães e abençoar toda a família em nome de Jesus, né? Porque bênção de Deus sobre as mães é bênção de Deus sobre os filhos, não é verdade? Glória a Deus por isso. Então prepare esse café bem gostoso e às 18 horas nós temos o culto da Santa Ceia. Lembrando que nós estamos entregando, né, todos os dias o kit ceia, né? Então você pode passar aqui na igreja para estar retirando o seu kit ceia. Porém, no domingo, não se esqueça, será apenas das 10 às 11h30 da manhã, amém? Então, termina às 10 horas, né, o culto, e até às 11h30 da manhã nós estaremos aqui na igreja para te entregar. De preferência, se você puder pegar na sexta, no sábado, né, o seu kit ceia, para não ficar em cima da hora, mas você pode, se você não quiser se dirigir até a igreja para pegar o seu kit ceia, você pode preparar na sua casa o pão com suco de uva, amém? Você pode sim preparar uma mesa bonita, né, para você participar da ceia junto com a sua família. Lembrando que a ceia é somente para os lavados e remidos do sangue de Jesus, amém? É só para o salvo, é para aquele que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Mas se você ainda não recebeu Jesus, você pode sim recebê-lo ainda nessa noite. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Senhor, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós tivemos, ó Deus, de pregar a Tua palavra. Senhor, se porventura houver alguma vida que nesse momento quer receber a Ti por Senhor e Salvador da sua vida, meu Deus, ouve a oração desse coração que se arrepende dos seus pecados, que crê em Jesus Cristo, crê na obra do Senhor na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, para nos trazer a vida eterna. Meu Pai amado, que esta vida que agora está confessando a Jesus Cristo por Senhor e Salvador da sua vida, que o nome dessa vida seja escrito no livro eterno, no livro da vida, que o Senhor o receba como filho amado e que o Senhor conceda a ele a graça e a força que vai precisar para viver dia após dia pela fé no Senhor. Abençoa-o no estudo da Tua palavra, abençoa-o na leitura da Bíblia e que ele venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador nessa noite, Deus abençoe a sua vida. Saiba que foi a melhor e a maior de todas as decisões que você já tomou na sua vida. Amém? Fique firme com Jesus, comece a ler a Bíblia. Amém? Eu sempre oriento a começar a ler pelos evangelhos, para você conhecer quem é Jesus Cristo e a obra que Ele fez para salvar você, para perdoar todos os seus pecados, como Ele perdoou os meus pecados, amém? Então leia a palavra do Senhor, estude a Bíblia, né? E Deus te abençoe. Agora coloca a mão no teu coração que eu vou dar a bênção apostólica. Tô esquecendo de orar pelo Projeto de Vida 2020, né? O ano da superação. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses projetos, ó Deus, Projeto de Vida 2020. Meu Deus, eu peço a bênção do Senhor, Pai, sobre cada um desses projetos. Pai, sonho de salvação da família, Pai. Os sonhos, né, que só o Senhor conhece, os sonhos que o Senhor tem colocado no coração, tudo para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor, cada um desses projetos, que essas vidas, ó Deus, que essas famílias, ó Pai, venham viver nesse ano de 2020, ó Pai, a superação, ó Deus. Venham superar todos os problemas, todas as dificuldades, ó Pai, e que cada sonho que o Senhor colocou nesses corações, ó Deus, que eles venham viver para a Tua glória. Abençoa cada família, abençoa cada vida e
que a fé de cada um destes permaneça inabalável no Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou dar a bênção apostólica. Coloca a mão no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe. Não se esqueça, hein? Prepara aquela mesa de café da manhã no domingo às 9 horas pelo YouTube, uma palavra de Deus para abençoar a cada mamãe. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.